Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 45 ao 46. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 45. Lembre-se do nome. Enquanto a luta entre o campeão do Elísio e o Duque da Gula começava, aqueles com audição apurada o suficiente para captar as provocações pré-batalha começaram a murmurar entre seus respectivos grupos. Muitos se perguntavam se todas as lutas começavam com tamanha tensão sexual. Outros estavam curiosos para saber se isso seria uma estipulação para o vencedor. Uma dessas ouvintes ávidas, que ouviu todas as provocações e os comentários sobre elas, estava sentada no camarote do pecado e mordeu a pá que seria usada para comer a pipoca do balde à sua frente. Será que eu ouvi direito? Perguntou Beelzebub. Ela enfiou o que restava da ferramenta na boca antes de farejar o ar. Seu olho direito tremeu e suas garras cravaram nos restos dos braços de suas cadeiras. Lucy, esse cara está exalando luxúria. Não é só isso que ele está deixando escapar, murmurou Ozzy. A menos que ele esteja soltando o glitter do seu Krypton. Ah, já sei. O robô sexual deu uma risadinha. Ok, então Asterios está excitado. Alguma novidade? Perguntou Lucy. Ele se apoiou no braço do trono e usou uma das mãos para acariciar o pato de pelúcia em seu colo. Barry, se você tentar descer aí de novo, vou colocar as correntes de volta. Idiota. Barry fez uma careta enquanto se recostava com os braços cruzados e os outros dois pegavam punhados de pipoca. Ela enfiou a pipoca na boca distraidamente enquanto observava seu irmãozinho desviar de um golpe de machado com as correntes que prendia nos braços e, em seguida, ser arremessado para o outro lado da arena por um golpe da cabeça do minotauro tarado. Ela não queria ver aquilo. Já estava aumentando sua ansiedade e sua fome, que já era infinita, estava se tornando insuportável. Talvez se ela se concentrasse apenas no irmãozinho. Isso poderia funcionar. Ela cantarolava com a boca cheia de pipoca enquanto o irmãozinho acertava um soco com o punho enfaixado na cara do estuprador. Estuprador, depois de desviar de outra investida e se abaixar para escapar do golpe seguinte daquele machado gigante. O irmãozinho acorrentado era uma imagem mental fantástica. Talvez se ele tivesse algemas nos pulsos e os braços estendidos acima da cabeça, uma bela coleira azul para realçar seus olhos e uma mordaça para fazê-lo obedecer, ela apostava que conseguiria ensinar a cachorrinha bonita a dominar direito. Droga, ela nem precisava apostar que a cachorrinha bonita ficaria ótima de couro. Tinha aquela foto de Halloween no Instagram dela de alguns anos atrás que ela encontrou. Ela deveria apresentar a cachorrinha bonita ao mundo novamente, ou deveria humilhar o irmãozinho testando a cachorrinha bonita primeiro. Fazê-lo assistir enquanto ela dava prazer aos lábios e seios fofos daquela cachorrinha. Isso o deixaria bem excitado para uma boa fora bruta. Ela poderia provocá-lo um pouco primeiro. Esses pensamentos lascivos e gulosos trouxeram à tona uma ideia do que ela poderia fazer com o namorado para deixá-lo um pouco mais aberto à ideia de seu novo sonho de menage à trois. Barry realmente não queria trair Tex e o amava de verdade, mas, mais uma vez, a maneira usual de incluí-lo nesse tipo de coisa foi descartada quando o irmãozinho a derrotou numa briga. Enquanto antes da derrota ela podia simplesmente dizer que iam trançar e trocar de parceiros, agora ele tinha argumentos para recusá-la. Malditos instintos pecaminosos. Isso tornou a organização de um momento quente de pseudo-incesto, que deveria ser incesto de verdade. Caramba, isso seria muito mais excitante para Barry, mais difícil do que precisava ser. Ei, Tex? Qual a sua opinião sobre cornos? O quê? Amor, Barry, na verdade eu meio que quero assistir isso. Ele se remexeu na cadeira. Bem, isso foi sincero, mas a vibração que ele emanou depois da pergunta dela a fez arquear uma sobrancelha.
Ela sabia que Vortex era meio submisso na cama, com ela, pelo menos, mas ela é uma pecadora, então entende, mas aquela vibração doce e azeda tão intensa parecia excessiva para ele. Será que, puta merda, será que Vortex curtia a cornificação? Droga, isso abriu uma caixa de Pandora para Bey explorar. Pai, que merda. Ozzy engasgou e cobriu a boca com a mão. Bey olhou para a arena e todos os pensamentos sobre sexo sumiram de sua mente. O touro estuprador estava de pé com o machado erguido enquanto o irmãozinho cambaleava para longe, com a mão no ombro direito. Por quê? Merda, quanta sangue! Qual a profundidade do corte? O braço direito do Baby Bro estava no chão. O braço direito do irmãozinho dela estava no chão. Bey. Fique. A ordem de Lucy não era para ser desobedecida. Ela sabia disso. Ela sabia disso, mas o maldito braço direito do seu irmãozinho estava no chão. Vai execuaram ao redor do ringue, mas o Futuros Teatro Beas ignorou. Ele avançou e estendeu a mão para agarrar o Baby Bro, que estava encolhido em posição fetal, com as orelhas achatadas, o rabo enrolado e sem um braço. Jogo 7. Partida. Lucy deu uma risadinha. Ele se inclinou para a frente e colocou as mãos nos ombros de Bey e Ozzy. Eles congelaram, incapazes de se mover, mas ainda podiam ver e ouvir tudo ao redor. Vocês dois vão adorar isso. Fiquem quietinhos e aproveitem. Lucifer, chefe, vamos lá. Ozzy resmungou. Eu sei que você e Naru Baby não se dão bem, mas... O braço dele está no chão. Bey choramingou. Ela rosnou e sentiu sua natureza impetuosa vir à tona. Irmãozinho. Eu disse senta. Lucy se levantou e ficou entre eles. Caminhou até ficar na frente de Bey e se inclinou para a frente. Seus olhos encontraram os dela e seu sorriso doce estava estampado no rosto. Bey, eu sou uma mentirosa. Ela não disse nada até que ele sorriu para ela. Pode falar, Beelzebub. Sim, Lucy. Ela mostrou os dentes para ele. Você é um mentiroso do caralho. Isso mesmo, muito bom. Ele assentiu e se endireitou. Ajeitou o paletó e girou na ponta dos pés. Apoiou as mãos na bengala e encarou a luta. Eles não me chamam de Honorável Ailey, o rei do Rinjob de Guantánamo. Eles me chamam de o próprio diabo da Bíblia. Pela minha casa, Lúcifer estrela da manhã, não, pelo meu pecado. Bey rosnou. Se você não me soltar e me obrigar a ver meu irmãozinho sangrar até a morte. Deixa eu cozinhar, Bey. Deixa eu cozinhar. Me chamam de diabo, mas eu conheci o diabo. Ele deu uma risadinha. Ele era um pirralho que gostava de grudar chiclete no cabelo do Charlie, depois que ela derrubou a tigela de ramen dele. Bey resmungou e rosnou quando Lucy se virou para ela com fogo nos olhos. Foi um acidente, e você sabe disso. Que besteira. Como é que alguém derrama comida sem querer? Ok, vamos deixar essa treta de lado, pessoal. A Naru Baby precisa de apoio moral e o chefe estava querendo chegar a algum lugar com aquele monólogo, disse Ozzy. Bey rosnou, mas fechou a boca com o estalo e Lucy bufou ao voltar ao normal. Sim, tudo bem. Obrigado, Oz. Ele ajeitou o paletó. Onde eu estava? Ah, sim, o diabo. Ele era um pirralho mimado que gostava de jogar balões de xixi no show do Mammon. Um mentiroso de merda que nunca se dedicou 100% a nada que fez por aqui, porque não podia se dar ao luxo de arriscar. Arriscar o quê? Perguntou Ozzy. Lucy murmurou. Perder a única coisa que ele sempre quis. Ele bateu a bengala no chão e levou o microfone, que de fato se tornara, aos lábios. Pirralho. Asteril se virou e bufou para eles com desdém, enquanto a orelha de Baby Bro se virava na direção deles. Ele ainda estava curvado, ainda segurando o ombro, ainda sangrando. Bey precisava tirá-lo dali. As próximas palavras de Lucy foram acompanhadas por outra risadinha. Naruzebub, você tem minha permissão para retaliar. Ele estalou os dedos e riu novamente. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Não se divirta demais. Asterios inclinou a cabeça em confusão. O Baby Bro e seu braço explodiram em uma nuvem de arco-íris e confete. Bem, então está bem.
Que porra aquele pirralho estava falando? Bah, tanto faz, tem um duque para dominar. Ele nunca se importou com as exigências de Lúcifer, e as poucas que ele seguia, de certa forma, coincidiam com seus próprios desejos. Então, ignorando o rei a quem jurou fidelidade, mesmo que apenas para ter uma chance de revanche contra sua vadia trapaceira de dragão, Asterios procurou seu troféu assim que a fumaça se dissipou. A amputação poderia ser consertada com o tempo, e ele tinha certeza de que apenas racharia o focinho, não o quebraria. A quebra aconteceria quando seu pau estivesse na garganta do troféu. Apareça, apareça, Duque. Se esconder é uma tática covarde. Eu não imaginava que você fosse capaz disso. Ele zombou. Um movimento de pedra e cascalho atrás dele o fez girar e cortar para baixo. Um golpe de energia vertical disparou e se dissipou antes de atingir a parede de pedra. Ele bufou. Quanto mais tempo você se esconder, mais forte eu vou te bater. Que fraseado! Ecoou ao seu redor. Os diabinhos ousaram. Não, era o Duque. Será que ele projetou a voz? Como ele conseguiu fazer parecer que havia vários dele? Asterios bufou e abaixou o machado. Talvez se ele fingisse baixar a guarda, agora. Ah, aí está você. Asterios piscou quando 2 clones do Duque correram em sua direção. Ele já tinha lido e visto vídeos da habilidade de duplicação do Duque, mas vê-la em ação era de tirar o fôlego. Eles se moviam em perfeita sincronia, ambos os braços intactos. Como ele conseguiu aquilo? Seria tudo um truque. Não, o sangue espirrado no chão ainda estava lá. Isso era muito confuso. Ele teria sua resposta depois de dar uma lição no Duque, concentrados em torno de um orbe brilhante na mão de um deles. Ah, sim. Ele quase se esqueceu de que estavam lutando. Rasengan. Ele que deu nome. Que adorável. Ah, Asterios se lembrou de seu primeiro confronto com Zabuza. O Oni também gostava de dar nomes aos seus ataques. Ele dispersava o ataque com seu machado, assim como havia quebrado a espada bastarda do Oni. Seu machado desceu quando o ataque do Duque atingiu a lâmina. Um impasse? O Duque mostrou-lhe as presas. Caramba, aquela boca cheia de dentes ia ser uma delícia em seu grosso membro, e segurou seu pulso firme enquanto o social mantinha no lugar. Asterios lutou para não morder o lábio, seu membro pressionando contra o local onde estava preso a coxa com fita adesiva. Esse pequeno Duque era tão atraente. O Duque e seu social empalideceram antes de recuarem repentinamente. A arma de passa se dissipou e o golpe de Asterios atingiu o chão. Que chato, está presa. Não importa, ele soltou o cabo e começou a se aproximar da dupla engasgada. Aquela imagem maravilhosa não ajudava em nada com sua excitação. Ele não precisava do machado para isso. Cara, você precisa controlar essa sua tara. O clone do Duque disparou, apontando para o campeão. Isso é uma luta, caralho. Não uma briga, caralho. Arg, droga, entrou nos meus olhos. O Duque gemeu e esfregou o rosto. Que nojo, cara. Se há algo que aquela súcubo fez certo durante o combate com você, Asterios resmungou enquanto se abaixava sobre os 2 Foxfiends idênticos, magros e ágeis, é que você é incrivelmente adorável. Ok, sem querer ofender, mas vai se foder, Bethzilla. Talvez se você se comportarem muito bem. Ele deu um sorriso irônico. Os rostos dos gêmeos ficaram inexpressivos e eles trocaram um olhar. Ele se perguntou o que aquilo significava. Experimente o tormento infinito. Um terceiro duplicado piou atrás de Asterios antes que a dor mais incrível, inacreditável e indescritível surgisse de seu escroto. Algo perfurou sua carne, bem no períneo. Ele ficou paralisado de dor pela primeira vez em sua longa vida eterna. Kono Hagakure Iden Taijutsuji, Senin Goroshi. Houve um pequeno estalo e a presença atrás dele desapareceu. Os 2 Foxfiends gêmeos à sua frente ergueram os 4 dedos do meio. Bum, vadia. Eles zombaram antes de virarem fumaça e algo cheirar a carne queimada. Espera, ele também sentiu uma ardência aguda onde tinha sido esfaqueado. O que era? Asterios piscou para afastar as estrelas e se impulsionou para cima, levantando-se do chão onde havia caído de cara.
Pai, sua bunda parecia estar em chamas. Seu pau ardia como da vez em que enfiou naquela filha de Hefesto. Seus testículos, ele não conseguia senti-los. O quê? Agora ele entendeu. Ele havia sido castrado por meio de uma explosão. Bem, só havia uma maneira apropriada de reagir a isso. O Tronos de Zeus. O campeão gritou enquanto se encolhia e segurava o espaço onde seus 2 testículos cheios e inchados antes pendiam. Merda, e seu maravilhoso membro quase foi queimado. Se não fosse pela fita adesiva que o protegeu, Asterios ia arrombando o cu desse merdinha com tanta força. Um pé com garras surgiu em seu campo de visão e ele o seguiu até o rosto zombeteiro do raposa demoníaca. Seu merdinha desonrosa. Ele rosnou e se ajoelhou. Uma mão permaneceu em concha sobre a virilha enquanto a outra o mantinha firme. Que tipo de guerreiro coloca um explosivo no saco escrotal do inimigo? Qualquer ninja que se preze. O Foxfiend disse como uma expressão impassível antes de desaparecer. Que porra foi essa? A mandíbula de Asterios foi fechada à força por um gancho que explodiu repentinamente do chão da arena, seguido rapidamente pelo corpo de seu oponente. Sua cabeça foi jogada para trás e ele cambaleou antes que a gravidade vencesse e ele desabasse. Sua cabeça se chocou contra o pavimento droga. Ele mordeu a própria língua. Ele levou as mãos à mandíbula que sangrava profusamente e tentou manter a cabeça erguida enquanto se retraía sobre a pedra fria do chão da arena. Mantenha a calma, não perca a cabeça. Pense na foda que você vai dar nesse merdinha arrogante. Pense em como o cu dele vai ficar apertado em volta do seu pau. Como vai ser bom obrigá-lo a gargarejar seu saco escrotal regenerado. Asterios bufou e resmungou, tentando ignorar o gosto metálico nojento que lhe invadia a boca. Outro pé de gitígrado apareceu em seu campo de visão, e seu gêmeo se chocou contra seu peito. Ele grunhiu quando seu externo estalou. Como alguém tão pequeno e compacto consegue bater tão forte? Terremoto. O rosnado ecoou antes que o chão tremesse sob seus pés. Os olhos de Asterios se arregalaram ao reconhecer o feitiço simples pelo que era. A arena se estilhaçou em suas costas e ele desabou em uma fenda. Seu tornozelo ficou preso em uma rachadura, perigosamente perto de ser decepado se o terremoto infernal forçado tivesse continuado por mais tempo. Asterios colocou as mãos no chão numa tentativa de se libertar. O pé de gitígrado pressionou seu externo rachado e sua tentativa de se libertar foi frustrada. Olhos brancos e estreitos o encaravam, seu focinho curvado expondo grandes presas. A cauda atrás dele chicoteava como a de uma serpente furiosa. As presas brilhavam enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso irônico. O que era? Não, ele não faria isso. Seria uma luta entre eles, não tortura física. Ele nem sequer planejou mutilá-lo antes, não que isso tivesse surtido efeito. Repercussão. Outro estrondo fez com que as placas de terra em volta de seu tornozelo se juntassem. Asterios não conseguiu conter o grito que lhe escapou, e a plateia de imps se deleitou com seu sofrimento, aplaudindo-o. Octavia nunca tinha visto seu ex-guarda-costas parecer tão malicioso. É verdade que ela só o conhecia há uma semana e o resto que sabia sobre ele vinha de sua conta no Instagram ou da namorada dele, mas mesmo assim, ela achava que tinha uma ideia de que tipo de cara ele era. Um bobão forte, com certeza, mas um bobão do mesmo jeito. Claramente, ela não era a única com esses pensamentos, já que sua mãe finalmente se manifestou. Ele tem acesso à magia do desastre. Exclamou a mãe. Ok, sim, uma resposta razoável. Octavia concordaria, mas era necessário tanto tom de voz. Itachi colocou uma mão reconfortante em seu braço e ela relaxou. Tê-lo por perto realmente ajudava a aliviar seu estresse. Parece que sim, querida. O pai acrescentou a última parte, quase com um pensamento tardio. Octavia olhou para ele e viu que ele observava a luta com um interesse bastante evidente. Ele bateu com o bico. Será que ele estaria disposto a ser um tutor para Tavia em vez de um protetor? Nem pense nisso, Stolas.
O duende que estava destruindo o casamento dos pais dela, e, consequentemente, arruinando a vida de Octavia, rosnou. Octavia lançou-lhe um olhar de soslaio e o viu cruzar os braços. Já é ruim o suficiente ele ter interrompido a nossa diversão familiar forçada. Interrompida? Ele me poupou demais essa palhaçada de rodeio. A namorada do Naruto, com bom gosto. Droga, qual é o nome dela? Luna. Parecia certo, mas algo não parecia. Dois S em vez de um U. Luna bufou e observou o massacre absoluto em que a luta havia se transformado com um sorriso de escárnio. Seu rabo não parava de abanar. Será que era errado a Octavia querer um rabo assim? Era muito mais bonito e útil do que as penas sem graça dela. E ela mordeu o lábio. Embora talvez mais tarde eu tenha meu próprio rodeio. Ok. Enquanto a demônio que havia trançado com seu pai começava a reclamar da vida amorosa de Luna, que, aliás, era extremamente triste, Octavia olhou para seus companheiros de assento para ver suas reações. O rosto inexpressivo de Itachi permaneceu o mesmo, mas a criança mais excitável e influenciável do outro lado de Octavia, mamãe. Mamãe. Posso fazer isso um dia? Perguntou Satina. Ela se levantou e começou a pular na cadeira enquanto Naruto segurava Asterios pelos chifres, antes de acertar o joelho no rosto ensanguentado dele. Nossa, exagerou um pouco. Os habitantes da ilha presentes, junto com a pequena Satina, ergueram os braços e gritaram: é isso aí! Bate nele de novo! Bate nele de novo! Oh, não! Satina tinha aqueles olhos brilhantes demais e aquele sorriso absurdamente radiante de novo. Merda, bunda, foda-se, merda, foda-se, bunda. Por favor, senhorita Lúcia, diga não. Não deixe que a sede de sangue desse idiota corrompa você. Veremos, querida. Droga. Octavia gemeu e olhou para seu amigo silencioso em busca de apoio. Os olhos dele estavam semicerrados enquanto observava o Minotauro ter um chifre arrancado. Naruto, realmente mudou, murmurou Itachi. Ele bufou e balançou a cabeça quando o chifre foi enfiado na clavícula do Minotauro e o campeão rugiu de angústia. Agora age ainda mais como uma Obasa. Itachi, você o conhece? Perguntou Octavia. Ele olhou para ela, um breve arregalar de seus olhos indicando que não esperava ser ouvido, antes de relaxarem. Ele voltou a olhar para a luta e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Nos encontramos uma vez. Foi um breve encontro. Isso é uma piada. Sim. Você conta piadas. Ela provocou. Ele lançou-lhe um olhar de soslaio e bufou antes de voltar a olhar para a arena. Aproveite a luta, princesa Octavia. Creio que está quase no fim. Assim que recebeu a autorização oficial, Naruto deu tudo de si. Ele fez uma promessa e a cumpriria. Sem mencionar que levar tantos golpes e se esconder em um jutsu de transformação instável após a cirurgia o deixou um pouco sem fôlego. Ou talvez fossem os pontos que se romperam. Provavelmente a segunda opção. De qualquer forma, ele realmente precisava voltar a treinar regularmente. Essa luta durou apenas meia hora, ele não deveria estar tão sem fôlego. Por outro lado, sua magia do desastre sempre o deixava muito exausto. Esse seria o primeiro aspecto em que ele precisaria trabalhar. Chega, mais. Por favor. Chega. O campeão que praticamente o ameaçara implorou e tentou rastejar para longe. Suas pernas estavam quebradas em vários lugares. Seu casco direito estava pendurado por um fio e o joelho esquerdo estava estilhaçado. Sangue escorria de vários ferimentos por todo o seu torso, embora a maior parte se acumulasse em sua boca. Eu me rendo, eu me rendo. Naruto criou 2 clones e assobiou enquanto apontava para o mito transformado em um demônio choramingando. Eles se aproximaram, agarraram os braços do campeão derrotado e o ergueram. Ele caminhou até lá, desenrolou o pedaço de corrente em seu braço e o amarrou em um laço frouxo no pescoço de Asterios. Então, agarrou o chifre do Minotauro e inclinou sua cabeça para trás. Se dependesse de mim, eu pegaria esse chifre e enfiaria no seu cu até encostar no outro. Naruto rosnou enquanto puxava a protuberância.
Asterios gemeu, e com razão, já que o outro chifre em questão ainda estava cravado em seu peito, atrás da clavícula. TCH, típico. Se você espancasse um demônio até ele conseguir um balão espancado, ele simplesmente diria que foi sorte, mas se você explodir o saco de um demônio com uma pequena explosão, ele vira uma menininha. Ele empurrou o chifre para longe enquanto recuava, com a outra ponta da corrente na mão. Algumas últimas palavras? Como você é. Como você consegue ser tão forte? Havia muitas maneiras pelas quais Naruto poderia ter respondido aquela pergunta. Ele poderia ter sido honesto. Ele poderia ter mentido. Ele poderia ter transformado a resposta em uma diatribe ou monólogo sobre sua incrível genialidade. Em vez disso, ele optou por uma palavra. Uma palavra para descrever como ele se tornou o demônio que era hoje. Lamen. Então, ele olhou para a caixa do pecado e levantou o polegar. Isto era justiça. Era este tipo de ordem que ele deveria manter no inferno. Era este tipo de violência que seu povo em Pride tanto almejava e cobiçava. Eles jamais a veriam se ele conseguisse controlá-la. Se por acaso tivessem que vê-la, bem, era melhor Charlie estar fora do ringue. A menos que fosse ela quem estivesse em apuros. Lúcifer sorriu. Não era um sorriso amigável. Não era um sorriso gentil. Não era um sorriso cruel. Era o sorriso de um predador alfa. O sorriso do gato que encurralou um canário sem asas. De um tubarão que dizimou um cardume de peixes. De uma cobra que capturou um roedor perdido. Se Lúcifer era a mente do predador alfa, então Naruzebub era a presa envenenada. Tudo tinha corrido, em sua maior parte, conforme o planejado. O pirralho ser empalado por um tridente forjado em carmim foi um pequeno contratempo, mas ele pôde ver um show do Veroso Kamoidai pela primeira vez e de graça. Ainda bem, porque ela não é tão boa quanto Lilith, mas quase ninguém era. Independentemente disso, ele levou o cajado aos lábios. Terminar isso. Que azar o seu, idiota. Naruto abaixou o polegar e a multidão rugiu. Ele puxou o laço, apertando-o no pescoço de Asterios. Assim que isso aconteceu, o Minotauro saiu do seu torpor e lutou para se libertar. Não. Não. Isso não era para terminar assim. Eu deveria ter vencido. Eu sou imbatível. Você não pode. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou o campeão do Elísio. Eu sou o monstro original dos mitos. Não. Bem, estou fazendo isso com você. Veja, Lúcifer lá em cima. O idiota do chapéu branco. Ele sabe que você não está fazendo seu trabalho direito. E eu e meu velho, vamos chamá-lo de amigo, meu velho amigo, Zabuza. Você deve se lembrar dele. Nós fizemos digamos, um acordo. Naruto se virou para a entrada do Causeum. Um espesso espelho de gelo cobria o portão e dois demônios saíram. Um era um Oni e o outro, na verdade, Naruto não tinha certeza do que o outro era. Definitivamente tinha alguma relação com o gelo. Como isso vazou? Seu filho da puta, você não ouviu uma palavra do que eu disse? Perguntou Naruto. Ele puxou a corrente e o Minotauro engasgou. Lúcifer sabe o que você fez. Tudo. Eu não sei, mas considerando como você falou comigo quando nos encontramos, pela primeira vez, que porra há de errado com você? Posso imaginar. Enfim, quando ele fez um acordo comigo para garantir que você levasse uma surra, eu acrescentei algumas condições. Algumas eram pessoais, admito, eu tinha que compensar minha garota por ter ficado tanto tempo fora de alguma forma, outras eram, mutuamente benéficas. Nós cuidamos disso daqui para frente, garoto. Tanto faz. Naruto soltou a corrente, deixou seus clones se dissiparem e olhou para o telão. Acenou para eles e fez um gesto para que descessem. Em vez do pecador com quem ele realmente não queria interagir, ainda bem, ele ganhou um microfone. Honestamente, muito melhor. Ele tocou no microfone e o levou à boca. Senhoras e senhores, espécime não binário, eu, Duque Naruzebub, estou exercendo meu direito como demônio da casa para ceder meu lugar a Zabuza, o Oni. Eu, Lúcifer Estrela da Manhã, Rei do Inferno, reconheço esta substituição e a permito. Ah, graças a Deus.
Ele estava oficialmente improvisando. Felizmente, a plateia aplaudiu fervorosamente. Não era nenhuma surpresa, já que Zabuza era um competidor muito querido pelos fãs ao longo dos anos e sua ligação com Lúcifer era notória. Me diverti muito esta noite, mas tenho coisas melhores para fazer do que matar um bando de idiotas só para me gabar. Zabuza, ele é todo seu. Dito isso, Naruto comeu o microfone e ativou um selo da casa no chão. Ele se virou para mostrar o dedo do meio para Asterios pela última vez. Tchau, seu idiota. Então caiu de volta no portal e saiu. Foi bom ver o Naruto de novo. Fico feliz que ele pareça estar bem. Isso é ótimo, Ako. Congele-o. Seu ingrato, sem honra, verme. Asterios zombou do Oni enquanto seus braços, pernas e torso estavam congelados. Zabuza estalou o pescoço e alinhou a Kubikirishi com o ombro congelado do Minotauro. Ele a ergueu e a abaixou. O ombro e um membro a ela ligado se estilhaçaram. Gaa. 473. Zabuza rosnou enquanto arrastava Kubikirishi pelo chão para colocá-la sobre os ombros novamente. Essa é a quantidade de vezes que você me fodeu na última semana. Vou te pagar com juros, seu filho da puta. E quando eu terminar, vou montar na sua cabeça. Em uma parede. Não foi isso que eu disse. Zabuza sorriu por baixo da boca enfaixada. Ako, deu um jeito nele. O braço se reformou, ainda congelado, e os olhos de Asterios se arregalaram. Os olhos do Oni brilharam em vermelho e ele deu uma risadinha. Mais 472 membros para quebrar. Ele deu uma risada sombria enquanto empunhava sua espada com as duas mãos mais uma vez. Então veremos como você se sai sendo um eunuco. Um portal surgiu no salão do Caoseum. Naruto saiu dele e se inclinou para fora de uma seção em forma de caixa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Tirou uma selfie rápida com um sinal de vitória antes de enviá-la com uma mensagem. Promessa cumprida. Quer ir destruir meu quarto de hotel? Com certeza. Chego aí em 5 minutos. Ele sorriu e guardou o celular no bolso. Cruzou os braços e não esperou nem um minuto inteiro antes que o doce aroma de baunilha que tanto amava chegasse ao seu nariz. Abriu os braços e o abraço oferecido foi recebido com entusiasmo. Um par de lábios macios pressionou os seus e suas línguas se entrelaçaram imediatamente. Desta vez, a perda foi dele, o laço rompido, e ele a deixou explorar. Separaram-se com suspiros ansiosos e juntaram seus focinhos. Bop. Você foi tão bem. Lona o elogiou carinhosamente. Caramba, isso deixou o Wriggler animado. Suas garras subiram para arranhar suas manchas. Tão bem, porra. Bondorf. Isso não é nada sexy, Naruto resmungou e ofegou enquanto era pressionado contra a parede. Sua namorada maravilhosamente malvada deu uma risadinha e um beijinho na ponta do nariz dele antes de começar outro bop. Você é um péssimo mentiroso. Ela cantarolou enquanto começava a provocá-lo com beijos e estalos. Droga, isso não era justo. Ela não podia coçar as pintas dele e provocá-lo com beijos e estalos. Mas eu vou ficar com você. Lunático, ele resmungou. Chega de conversa, Dov. Hotel. Agora. Ele nunca tinha aberto um selo da casa tão rápido em toda a sua vida. Capítulo 46. Salve o rei. Bom, foi uma ótima exibição. Vi o sequestrador levar uma surra, perder um braço, desmaiar, e depois amarelar na luta final. Blitz sorriu e esticou os braços acima da cabeça enquanto, lá embaixo na arena, um Oni furioso dava uma surra brutal e pública em seu touro. Droga, ele teve que se ajeitar um pouco. Essas não eram o tipo de calça que permitia uma ereção séria. Ah, sim, e ainda tem essa gostosa dominando completamente aquele touro. Droga, preciso vir ao vrato mais vezes. Stolas soltou um guincho agudo. Será que é isso? Ah, não importa. Blitz olhou para o corredor onde Leone foi para o banheiro. Já faz mais de 40 minutos. Será que ela estava fazendo alguma coisa em uma das cabines? Bom, é melhor ela se apressar e parar logo, porque eu estava ficando excitado e precisava pegar a estrada para encontrar Stolas mais tarde.
Eu precisava aliviar um pouco o estresse. Mamãe, mamãe, olha só! Gritou a criaturinha nua sentada ao lado da filha esquisita e revoltada de Stolas. Claramente, ela puxou a mãe, aquela megera, e de seu servo imp. A criaturinha nua, Blitzo hesitou em chamá-la de criança de verdade. Ele nunca tinha visto uma criança tão feia, a não ser pirralhos humanos, e algum idiota com lábios de peixe, apontou para cima, para longe da arena. É a abelha rainha. Rainha o quê? Ah, merda! Que porra ela quer aqui? Blitzo reprimiu o instinto de sacar suas pistolas contra a astuta sim, não é o sequestrador, seu filho da puta, não atire. Não é o sequestrador, seu filho da puta, não atire. Não é o sequestrador, seu filho da puta, não atire. E se certificou de não chamar a atenção para si. Ele se lembrava do último encontro deles e não queria, de forma alguma, correr o risco de uma repetição. Rainha Beelzebul. A dragão gostosa e curvilínea pela qual a cadela de Stolas parecia estar interessada cumprimentou o pecado com um aceno de cabeça. Há algo em que possamos ajudá-la? Não, estou bem. Só vim ver. Oi. A voz da pecadora se elevou enquanto ela se abaixava rapidamente para se agachar na frente do pequeno troglodita vermelho e nu. Ela fez carinho e acariciou a criatura sob o queixo. Oh, quem é esse monstrinho precioso? Eu sou Satina. Cristo num palito, tinha um nome. Oi, Satina, eu sou a Berry. Oh, você é tão fofa. A pecadora murmurou, que porra é essa? E esfregou o rosto no pescoço da criatura. A criatura riu e estendeu a mão para acariciar suavemente o pelo do focinho da pecadora. Droga, aquela criança estava morta, ou não? Você é tão linda. Bem, obrigada. Eu também acho você bonita. A pecado sorriu e dois de seus braços começaram a fazer cócegas na pequena criatura enquanto seus olhos percorriam os assentos. Seu sorriso se desfez, dando lugar a uma carranca. Ei, Satina? Sim, Berry? Satina. Sibilou o filho de Stolas. Blitzo viu Bitchband se exibir pelo canto do olho enquanto o dragão gostosão e sensual resmungava. Modos. Ela está bem. O pecado acenou com a mão, enquanto coçava o queixo da pirralha novamente. A menos que seja algo realmente hediondo, qualquer pessoa com menos de 18 anos tem passe livre para mim. Não é culpa dela se os pais são uns idiotas. Meu pai diz que essa é uma palavra feia. Seu pai parece ser um cara bem esperto. Beelzebul deu um sorriso irônico e então gesticulou para a multidão. Ei, gracinha, estou procurando alguém e não consigo encontrar. Por acaso você viu essa pessoa? Quem você está procurando? Uma cadela infernal muito bonita, chamada, você quer dizer, senhorita Loona? Satina inclinou a cabeça. Que porra é essa? Quando foi que esse pequeno monstro conheceu sua preciosa Loona? Essa mesma. Você a viu? Beelzebul sorriu. Droga, não, de novo não. Esse pecado não pode ter a sua filhinha. Ela estava fazendo coisas de mulher no banheiro. Não por um longo tempo. Ela disse que precisava, ela disse que precisava fazer xixi no pênico. Mamãe, posso falar o palavrão? A pirralha olhou para o dragão gostosão. Preferiria muito mais que você não fizesse isso, disse o dragão gostosão e sensual, com uma expressão séria. A criança fez beicinho. Tudo bem, eu consigo adivinhar qual palavrão é. Beelzebul piou e deu um tapinha na cabeça da criancinha esquisita da DST, o que a fez se enfeitar com o toque, antes de se levantar e bater dois de seus 4 braços. Eles se abriram e, meu Deus, que enorme! Obrigada pela sua ajuda, Satina. Aqui, tome isto por ser tão prestativa. Uau! A pequena criatura arregalou os olhos para o enorme cone que continha um colorido redemoinho de algodão doce. Ela se virou para a adolescente Goitia ao seu lado, que encarava a guloseima com puro horror. Olha, Octi. Olha o que a abelha rainha me deu. Sim, isso é ponto. Isso é maravilhoso, Satina. A pirralha de Stolas fingiu um sorriso e depois choramingou quando a criaturinha deu uma mordida monstruosa na guloseima açucarada e fofa. O servo imp ao lado dela esfregava as têmporas com uma das mãos.
Ela não vai dormir nada esta noite. STD resmungou para uma mão com garras. A mão deslizou pelo rosto dela e pousou em seu quadril. Obrigada, abelha rainha. Sem problema, Lúcia. Nossa, ela não entendeu nada. Que distraída. Ainda bem que o Blitzo era mais esperto que ela. Porque ela ainda estava aqui. A pecadora suspirou e coçou a bochecha. Que pena que a bonitinha já deu fora. Eu queria perguntar se ela voltaria comigo e com o irmãozinho hoje à noite. Ela não deu fora, resmungou Blitzo. Ela está no banheiro. Certo, e eu continuo virgem anal depois de 10 milênios. A pecado bufou. Que porra isso quer dizer? E então olhou para ele. Droga. Aquilo era reconhecimento em seus olhos. Maldito, ele tinha que abrir a boca. Os olhos dela se estreitaram. Espere, eu me lembro de você. Você é o merdinha que atirou em mim. Blitzy. Você fez o quê? Stolas e o escravo imp de sua filha, coitadinho, aquele pequeno bastardo controlado mentalmente, gritaram horrorizados. Ah, pelo amor de tudo que é maligno, eu estava tentando proteger minha querida e pequena lunática de outro sequestro. Ele lançou um olhar furioso para Pecado, que arqueou uma de suas sobrancelhas semelhantes a antenas. Ela já foi sequestrada antes. Que porra. Certo, Bey aprova as adoções e os cuidadores. Blitzo realmente precisava calar a boca. Tipo, ele realmente precisava calar a boca. Beelzebub cruzou os 4 braços e ficou cara a cara com ele. Me parece que você é um péssimo pai de cachorro. Talvez eu devesse fazer uma visita à sua casa. Vá em frente. Um conjunto de garras muito familiares envolveu sua boca. Peço desculpas pelo comportamento do meu guarda-costas. Stolas, que porra é essa? Ele não ia. Ah, espera. Ele está acobertando o Blitzo. Ele está se referindo ao aniversário de 21 anos dela, Rainha Beelzebub. Quando ela passou a noite na cidade Pentagrama e conheceu seu irmão. Espera aí. A bonitinha e o irmãozinho se conheceram no aniversário dela. A pecadora gritou e depois engasgou. Peraí, ela é a que ficou bêbada com ele. Ah, com certeza. Eu sabia que ele ia arranjar um consolo depois de levar um fora. Essa vadia estava determinada a irritá-lo, não é? A sobrancelha de Blitzo se contraiu. Espera aí, ela disse que o sequestrador foi rejeitado. Ah. Ele sabia que aquele desgraçado não tinha lábia. O lunático deve ter feito uma aposta bêbado ou algo assim. Nossa, isso soou como se ele estivesse forçando a barra. Blitzo não forçava a barra, ele era melhor que isso. Espere aí, mas se eles se conheceram no aniversário dela, por que ele pensa? Beelzebub olhou para ele. Seus olhos brilhavam e seu corpo começou a ficar vermelho. Você acha que meu irmãozinho é um ladrão de cães? Puta merda, ele precisava parar de falar. Ele não tinha recursos suficientes no momento para lidar com isso. Todos os olhares estavam fixos em si, que estava meio transformada e rosnou. Ela cutucou o Blitzo com uma garra tão grande quanto o corpo dele. Isso é um sinal positivo. Ele se mijou nas calças agora mesmo, e seus olhos se estreitaram. Não se mexa, porra. Ela encolheu-se até sua estatura normal, o olhar ainda fixo no imp, enquanto enfiava a mão no bolso e tirava um telefone que tocava. Ela atendeu a chamada e sua expressão irritada mudou completamente. Irmãozinho. Ah, ótimo, é o sequestrador. Ei, eu e o Vortex íamos dar uma passada no seu quarto de hotel para te fazer uma surpresa. Não, tudo bem. Não, eu entendi. A TLC e a Lucy te fizeram fazer um monte de coisas. Não, eu vou ficar bem. Eu e o Vortex temos que conversar sobre uma coisa de qualquer jeito, então, é melhor assim, não é da sua conta, certo? Então acho que te vejo amanhã. Ele te fez fazer o quê? Blitzo provavelmente deveria parar de ouvir neste ponto. Beelzebub parecia pronto para matar alguém. Ele buscou proteção atrás de Stolas, mas foi agarrado no chifre por uma mão fina com garras. Sua cabeça foi empurrada para trás para olhar para a princesa demoníaca da gula, que o encarou com um olhar fulminante. Ela mostrou os dentes e ele engoliu em seco.
Certo. Sem se mexer. Para quem? Irmãozinho, que porra é essa? Tá bom, chega, acabou. Você vai passar umas férias em casa depois. Porque eu mandei, horas. Viu? A cachorrinha bonitinha concorda comigo. Droga, ela pode vir com a gente. Não se preocupe com isso, eu cuido de tudo. A Pecado franziu os lábios e encarou Blitzo novamente. Seu focinho se contraiu e ela apertou o chifre dele com mais força. Então, ela o soltou com um empurrão. RRG, tá bom. Mas você me deve uma. Ainda não decidi. Você também. Boa noite, irmãozinho, você merece. Mande um beijo para a cachorrinha bonitinha por mim. Ela desligou o telefone e lançou um olhar furioso para Blitzo novamente. A Lona está com o irmãozinho. Eles não serão incomodados. Ela rosnou. O instinto de Blitzo era mentir e depois caçar o desgraçado, mas aquela era uma assassina encarando-o nos olhos. Era o tipo de olhar que Lona tinha quando teve sua primeira ressaca em casa e ele não levou a sério. Certo. Ele assentiu com a cabeça. Bom. Beelzebub olhou para as tolas e sua esposa vadia em seguida. Seu lábio se curvou enquanto ela olhava entre eles e, caramba, Blitzo sentiu uma grande diferença entre o olhar que recebeu e o olhar que eles receberam. Se alguma coisa acontecer com o irmãozinho amanhã, o quê? Então não foi ideia sua. Deixa pra lá. Preciso ir reclamar com o nosso rei. Ela bufou e suas asas começaram a vibrar enquanto subia. Parou e acenou para o pequeno vira-lata vermelho com um sorriso no rosto. Tchau, Satina. Tchau, abelha rainha. A criaturinha acenou e depois deu um suspiro quando a criança de estolas a cutucou. Ah, é mesmo. Obrigada pelos doces. Sempre que quiser, querida. Beelzebub sorriu radiante antes de lançar um olhar fulminante para os outros. Ela os advertiu com um gesto obsceno, droga. E fez o gesto de apontar o dedo para os olhos e para as costas. O pior gesto que alguém pode receber de alguém que guarda rancor, e então voou para longe. Blitzo suspirou e se curvou, segurando os joelhos. Stolas deu um tapinha nas costas dele. Você está bem, Blitzy? Não. Tenho quase certeza de que vou vomitar. Parte disso era o medo infernal que o dominou quando Beelzebub encarou Stolas. O resto veio da constatação de que Lona havia mentido para ele para escapar. Pior ainda, ele tinha que deixar o desaparecimento de Lona passar batido naquela noite. Sua vida poderia estar em risco se não o fizesse. Ele realmente esperava que ela não fizesse nada que ele faria. Vrat não tinha muitos atrativos turísticos. Dado que a maioria dos imps que viviam no anel eram fazendeiros ou mercenários, não era de surpreender que não tivesse nada de especial para outras espécies de nascidos do inferno. Por outro lado, a natureza festeira dos cães infernais achava o anel atraente como um lugar para estabelecer seu negócio, por assim dizer. Isso nos leva ao refúgio, um hotel 4 estrelas em Vrat construído e pertencente aos cães infernais. Bem, na verdade, pertencia à casa de Beelzebub, mas isso era um detalhe técnico. Enfim, a cobertura do T-Shelter era o equivalente a um bom apartamento de 2 quartos e 2 banheiros na parada do Orgulho Gbedkia, e geralmente era reservada para pessoas importantes, ou seja, aquelas com dinheiro ou influência. Por sorte para Lona, seu namorado tinha as duas coisas, principalmente depois da aparição dele mais cedo naquela noite. A chegada deles ao T-Shelter causou um alvoroço entre os funcionários, algo que Lona só tinha visto no seu feed do Vostagram, e mais de um membro tentou acalmá-los pedindo autógrafos. Foram 10 agonizantes minutos, 3 deles dedicados a um telefonema rápido para impedir que Bey os flagrasse. 5 minutos a uma viagem de elevador que incluiu uma rápida sessão de carícias intensas que talvez pudesse ser considerada um segundo beijo. E o resto do tempo gasto para acalmar a equipe e fazê-los se sentirem à vontade, desde a chegada deles até que Naruto finalmente arrancou as roupas dela e a fodeu na sala de estar da cobertura. A equipe de limpeza não ia gostar deles depois que partissem, e se gostassem, eram uns tarados. Naruto.
Lona gemeu enquanto os lábios do namorado roçavam sua pele e suas garras deslizavam suavemente sobre as novas cicatrizes que marcavam seus ombros. Eles haviam terminado a primeira rodada não fazia muito tempo e agora que ele estava livre dela, começavam a segunda, que se intensificava lentamente. Ela pressionou sua intimidade úmida contra o pênis quente dele, um desejo, uma necessidade de tê-lo dentro dela novamente. O nariz frio dele pressionou a base de seu pescoço e ela arfou quando ele o mordiscou. Seus olhos se fecharam com força e suas garras cravaram em sua pele. Ah, sim, porra. Lon. Seu retorno foi, como sempre, acompanhado de seu rosnado favorito. Ela não sabia quando ele descobriu que ela tinha um favorito, mas apostaria qualquer quantia que suas vibrações a entregavam. Uma mão com garras envolveu seu seio esquerdo e suas costas se arquearam contra ele, enquanto a outra garra deslizava suavemente por sua barriga até suas dobras. Ela gemeu, mãos mágicas ele podia ter, mas ela queria ser preenchida por seu maravilhoso pênis novamente, e ele mordiscou o outro lado de seu pescoço. Minha doce e fofa Lon. Meu dof safado e sexy. Ela bufou, dando uma mordida em sua orelha enquanto ele rosnava em sua garganta. Ela soltou a orelha antes que suas garras deslizassem por seus ombros sensuais, depois pelo pescoço fofo, para envolver seu queixo e trazer sua boca talentosa de volta dela para outro beijo. Este foi profundo e apaixonado, mas ela o interrompeu antes que outra guerra de línguas começasse. Seu órgão mais fino roçou seu focinho e ela sorriu para ele com os olhos semicerrados. Ei, quer fazer outra live transmissão? Ele piscou e a luxúria sombria em seus belos olhos se dissipou. Sua testa se franziu daquele jeito adoravelmente confuso. Tão fofo, ela não resistiu a lhe dar um beijo suave, que ele retribuiu. Droga, os lábios dele eram tão bons, se não melhores, que um cigarro. Aquilo pareceu dar um impulso ao cérebro dele. Beijos equivalem a poder cerebral para Donoff, um pequeno fato que ela guardou para possível uso futuro, pois, quando seus lábios se separaram novamente, ele pareceu sacar o plano dela. Você quer fazer outra transmissão de sexo? Ela começou a beijar o focinho dele. Ele grunhiu e se inclinou em direção aos gestos de carinho dela. Certo, a mesma coisa. Não. Ela mordiscou o lábio dele enquanto sua cauda fazia uns voos. Ela se esfregou contra o pênis duro dele e sorriu maliciosamente ao ouvir seu gemido. Ela depositou um beijo na base da mandíbula dele, logo abaixo da mancha, e cantarolou quando o verme bateu com força na perna dela. Ela se afastou e encostou o nariz na base do seu brinquedo de morder. Uma mordida rápida precedeu sua ideia sussurrada. Profano, ele gemeu novamente e suas garras apertaram os quadris dela. Porra, você tem certeza? Com certeza, 100%. Ela mordiscou seu brinquedo de morder por um minuto até que ele rosnou para ela novamente. Você arrasou tanto hoje que merece uma recompensa. Mesmo que tenha sido parte de um plano estúpido. A cabeça de vento do Doff ataca novamente. Ela poderia ficar chateada com ele por mencionar isso, mas fazia parte de um acordo que ele fez com Lúcifer depois que o rei o levou dela. Então, Lona preferia se concentrar em lidar com sua crescente luxúria. Você cumpriu sua promessa. Isso é tudo o que me importa. O gemido vindo do celular fez Verôsica interromper o beijo que estava trocando com Milky. Com ambas solteiras e bêbadas, uma sessão de amassos era inevitável. Principalmente depois do show divertido e bem-sucedido que tiveram mais cedo. Ofegante após se separarem, Verôsica pegou o telefone e Monlight of Lingo 666 começou a transmitir. Morrigan, me suga até a última gota, é a filhinha mimada do Blitzo de novo. A estrela pop franziu a testa. Ela começou a fazer streaming. Mais um vídeo íntimo. Milky se encostou nela e cantarolou. Quer assistir comigo? Melhor do que assistir sozinha desta vez, eu acho. Ela suspirou e abriu o link. Eles se aconchegaram juntos no sofá do ônibus e ela virou o celular. Imediatamente, foi recompensada com uma ótima foto em close do rosto do irmãozinho de Barry. Ok, estamos, ao vivo, eu acho. Ele murmurou. Bem, ele não estava errado.
Aquele botão ali no canto superior é o de transmissão ao vivo. Por que ele estava segurando a câmera? Lembre-me de te ensinar a usar um telefone, disse o cão do inferno secamente, fora de cena. Eu sei usar um celular. Caramba, que biquinho fofo. As orelhas dele se animaram e os olhos se arregalaram. Nossa, o que é isso com todos esses emojis voando pela tela? Você já assistiu a uma transmissão ao vivo antes? Não, porque tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Como que? Treinar, limpar, treinar, comer ramen, treinar, trabalhar, foda-se, ok, entendi. A pirralha bufou. Esse seria o bate-papo. Vamos minimizar por enquanto. Certo, droga, Verôsica mordeu o lábio. Mickey riu e fez o mesmo. Como é que? Ai, Asmodeus, meu Deus, ele é tão adorável quando está distraído. Sua amiga rechonchuda murmurou. Verôsica suspirou. Eu sei direito. Você é um completo idiota. Uma garra escura bloqueou a câmera antes de desaparecer, revelando o belo duque com as orelhas abaixadas. Ele encarava o pirralho do Blitzo com um olhar furioso. Será que havia problemas no paraíso? Não me chame assim na frente da câmera. Um conjunto de garras escuras em uma mão de pelos brancos puxou a grossa coleira de corrente que afundava na pelagem ao redor de seu pescoço até que um focinho mais curto, cinza e branco, ficou visível. Ele se pressionou contra o do fortão e seus lábios se encontraram em uníssono. Seus lábios se moldaram um ao outro repetidas vezes e, droga, Verôsica já conseguia ver as postagens de ódio surgindo. Ela estava quase tentada a deixar uma. Isso era só para se gabar. Minha idiota. A cadela infernal rosnou assim que o beijo terminou. Ela virou a câmera para encará-la. Ok, sim. Aquela vadia tinha um olhar muito sexy de vou te matar antes de te foder. Ouviram isso, seus filhos da puta? Essa idiota é minha e eu sou dele. Caso a última transmissão não tenha deixado isso bem claro. A gente se gaba disso depois, vamos logo ao que interessa. Ah, qual é, véi? Você nunca encontrou alguém que achou que fosse o cara certo? Mickey perguntou com um tom carinhoso antes de congelar. Verôsica olhou para ela, será que ela realmente tinha acabado de... Nossa. Ah, droga, desculpa. Puta merda, obrigada, Mickey. Agora eu realmente não estou com vontade. Verôsica fez uma careta e desligou o celular. Ela se levantou do sofá e foi até a geladeira pegar uma garrafa de cerveja. Vou voltar para o meu quarto por um tempo. Véi, espere, eu realmente estou, Mickey. Estou muito irritada e não bêbada o suficiente. Só guarda isso. Verôsica entrou em seu quarto no ônibus. Fechou a porta, abriu a garrafa e começou a bebericar no meio do caminho até chegar à cama e se jogar nela. Ela olhou furiosa para a maldita tatuagem em seu braço, visível no espelho de teto. Eu te odeio pra caralho, Blitzo. Ela pensou enquanto seus olhos ardiam e ela tomava outro gole de sua bebida. 5 minutos depois de começar a beber, ela ligou a transmissão novamente e observou a pequena vadia gótica começar a chupar um pau grosso, comprido e vermelho escuro. Seus olhos se fecharam com força e seu rabo subiu entre as pernas enquanto ela começava a se entregar a uma pequena fantasia de vingança que poderia ou não envolver uma boa trança com aquele mesmo pau no escritório de um certo ex-namorado idiota. Droga, te odeio. Ela resmungou e tomou outro gole antes de realmente começar a se atacar. Porra, lunática. Naruto rosnou e deixou a cabeça pender para trás enquanto se encostava na mesa de jantar do quarto de hotel. Ele olhou para baixo, para a cena da namorada chupando seu pau lascivamente. Seus olhos se voltaram para o celular dela, apoiado em um suporte embutido na capa, que os estava gravando. Suas garras arranharam os cabelos dela e ele a empurrou para trás, forçando-a a encará-lo. Vá! Um fio brilhante de saliva mantinha seu focinho e o pênis dele conectados. Ela sorriu para ele e seus lindos olhos vermelhos brilharam de desejo. Suas mãos envolveram um membro dele o melhor que puderam, acariciaram e torceram a cada movimento e ela encostou a bochecha nele. E aí, querido?
Está gostando? Incrível pra caralho, ele sussurrou. Suas garras contornaram a orelha marcada dela e ela rosnou antes de assentir sutilmente. Ela levou o pênis dele de volta à boca e ele cravou as garras nos cabelos dela. O rabo dela farfalhava atrás dela, levemente erguido, mas fora do alcance da câmera. O rabo erguido fez lembrar do orifício apertado que ele ainda exploraria naquela noite. Volta ao que está fazendo, Lon. Ele rosnou novamente e a empurrou para baixo, até a base, onde um nó levemente inchado a aguardava. Antes do jato começar, eles combinaram de evitar que a boca dela ficasse presa que, depois, teriam outra sessão no chuveiro se a coisa ficasse bagunçada como da primeira vez. E estava prestes a ficar bagunçada. Os olhos dele começaram a revirar e a cabeça o acompanhou novamente. Porra, Lon, eu vou, meu nó, seu gemido foi ouvido e as mãos dela envolveram a base inchada dele. Apertaram-na com força e os olhos dele se fecharam com força. O rosnado profundo ecoou no ar antes que ele rugisse em êxtase. Lona. Ele rosnou ao ouvir o primeiro jato espesso que saiu da ponta. Seus olhos se entreabriram e ele olhou para ela enquanto a sucção começava. Ela gemeu e murmurou, engolindo seu sêmen como se fosse suco de Beelzebub, antes de se afastar. Ah, droga! Um gemido e um lamento escaparam dele enquanto observava sua namorada levar vários fios de seu esperma ao rosto. Lona engoliu o conteúdo da boca antes de sorrir para ele. Você está um pouco constipado, hein? Não, eu só te amo muito. Ele sorriu de volta antes de ajudá-la a se levantar. Uma das mãos dela permaneceu em seu pênis enquanto ele a ajudava a se levantar novamente, e a outra alcançou a gola da camisa dele mais uma vez. Sim, ela realmente adorou o simbolismo do seu cadeado ter a sua lua gravada, depois que ele explicou. Nada mal para um bobo. Assim que tiveram certeza de que ele a alcançaria, os lábios dele pressionaram os dela. A interessante nuance amarga que era a essência dele deixava um leve toque nos lábios doces dela, que ele não apreciava completamente, mas eram os lábios de Lona, então a opinião da sua mente superior era irrelevante. O resto de Naruto adorava. Adorava-a. Eu te amo, Naruto, disse ela entre um beijo e outro, enquanto suas garras o envolviam pelas laterais. Ele retribuiu o abraço e aninhou a cabeça na dela. Ah, não. Depois de esfregar o focinho no rosto dela, sujei um pouco do meu esperma no meu pelo. Parece que vamos ter que tomar banho juntos. Não dava para ver na câmera, mas o rabo do Naruto estava se abanando freneticamente de excitação só de pensar em mais brincadeiras no chuveiro. Eu te amo, Lona. Seus olhos percorreram o movimento fofo do rabo dela até a lente da câmera do celular. Agora, vamos nos limpar. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que a acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.